Mas agora nós vamos conversar, gente, com a Celiânia. Ela faz parte do Conselho do Idoso aqui do município de Quixeramobim, mas também faz parte de uma associação que trabalha a causa do autismo aqui no município de Quixeramobim. E amanhã é um dia muito importante, o dia 2 de abril. Na verdade, o mês de abril inteiro é um mês dedicado a falar, a debater sobre o autismo. E amanhã, especificamente, o dia 2, é o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. Uma vasta programação está sendo desenvolvida pelo município de Quixeramobim para celebrar esta data, debater, conversar e falar um pouquinho mais sobre esse tema. A Celiânia vai trazer mais detalhes para a gente, ela está por dentro de tudo e conta para a gente a partir de agora. Celiânia, muito boa tarde, é um prazer recebê-la. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde aos telespectadores, todos aqui nesse momento assistindo. A gente está aqui com uma agenda, né, sobre o mês de abril, que é um mês tão já debatido e que a gente vem a cada dia crescendo dentro do nosso município, crianças, né, recorrentes ao laudo do autismo. E aí, esse ano, a gente está com uma programação realmente muito boa, com muitas informações, com muitas parcerias, né? O Conselho da Pessoa com Deficiência, ao qual eu sou presidente, né, junto às secretarias do município, todo o governo municipal, todas as secretarias, as associações, inclusive também o Ministério Público está conosco durante esse mês de abril com programação, com palestras, com psiquiatras trazendo informações. Então, eu vou passar aqui para vocês, né, o tema desse ano, que é informação gera empatia, empatia gera respeito. Então, amanhã, que é o dia mesmo nacional, dia 2, nós vamos estar com a programação pela manhã no NAME, né, que é o nosso núcleo de atendimento especializado, que fica ali na General Bizarria, onde vai estar todas as secretarias participando, educação, saúde, assistência, cultura, esporte, todas elas estão envolvidas esse ano nos eventos que vai acontecer. Lá nós vamos ter uma manhã de lazer para as crianças, com guloseimas, pula-pula, brincadeiras, palhaço, e uma palestra com a psiquiatra Carla Brandão, né, onde ela vai falar do desafio do autismo, comportamento e medicações. Vamos ter Léo Lima, né, fazendo a alegria, a abertura, a recepção dessas mães que tanto precisam de acolhimento, né, de informação, de conversas, que a gente sabe que muitas ainda estão entendendo, aceitando e aprendendo como lidar com o seu filho. E aí, dia 5, né, a gente vai ter um torneio na Areninha, né, que as Forças Armadas, que está organizando junto à associação ADEC, né, que é a Associação Autistas Deficientes e Eficientes de Quixeramobim, e o grupo Cuidando de Quem Cuida, né, que vinha organizando, e esse ano a gente fez uma junção e parcerias, tanto associações como o município, que eu acho isso muito importante para que a gente fortaleça cada vez mais essa luta, né? E aí as Forças Armadas, Raio, Polícia Militar, estão organizando esse torneio, onde vão arrecadar alimento e distribuir com as famílias de pessoas com deficiência que mais necessite, né? E no dia 7, o Ministério Público também vai estar com uma palestra com a terapeuta, né, que é mestre Camila Batista Cabral, e a presidente do Institutos e Amigos de Autistas de Quixeramobim, a Maria Aparecida, que a gente conhece como Tati, né, também vai estar presente e participando e colaborando com os demais. No dia 10, teremos uma roda de conversa com as duas nutricionistas da Secretaria de Educação, a Gabriela Andrade e agora me falhou o nome da outra, que é filha do Hugo, né? E aí elas vão estar falando sobre seletividade alimentar, né, que é um problema que vem causando muita dificuldade com as famílias, né, quando o filho não consegue se alimentar de alguma forma, um alimento mais nutritivo. E aí elas vão estar trocando essas ideias e tentando ajudar no que pode substituir nessa alimentação. Tipo, meu filho não gosta de feijão, nutre. O que é que eu posso
fazer que meu filho coma outro alimento que tenha os mesmos nutrientes. Então, vai ser mais ou menos assim, tentando fazer uma troca, né, de experiência e o que pode substituir o nutriente de um alimento que ele não goste, né? Porque eles têm essa seletividade. Dia 12, nós também vamos ter uma roda de conversas com os profissionais da Clínica Prontomed, que agora tem um espaço organizado exatamente para os autistas, também está em parceria, trazendo também muita informação e ajuda a essas famílias. Dia 16, nós vamos ter também, lá no NAMI, né, um simpósio com todas as profissionais da área da saúde, falando sobre a importância dos atendimentos, das terapias, do acompanhamento que as famílias também precisam, porque a gente fala muito em terapias e aí a gente só pensa no profissional, no TO, no fono, na psicopedagoga, mas essas terapias, elas funcionam também junto às famílias. As famílias, elas precisam também entender e fazer que essas terapias saiam de dentro da sala do atendimento e vá a todo espaço que a criança esteja, seja em casa, seja no lazer, porque aí a gente trabalhando em conjunto e em família e a saúde, a educação, a gente consegue dar uma vida melhor para essas crianças que a gente sabe que ainda está... eu sempre falo, a inclusão, ela já vem há muitos anos, né? Eu trabalho na área da inclusão desde 2004 e a gente sabe que a cada dia é um desafio, cada dia é uma descoberta, cada dia é um aprendizado. Eu até falo, às vezes, para as mães das famílias, quando me perguntam o que fazer com isso do meu filho, eu sempre digo, gente, não tem um modelo pronto. O atendimento especializado, uma terapia, ela não é igual para todas as crianças. Ela precisa ser avaliada, entender quais são as potencialidades, as habilidades, e, a partir daí, cada profissional vai ter o seu direcionamento que vai melhorar para aquela criança. Seja dentro da escola, seja no lazer e sempre em parceria uns com os outros, principalmente as famílias, para que a gente venha conseguir dar uma vida melhor, um aprendizado melhor para essas crianças. Está perfeito? Não, não é só Quixeramobim, o Brasil todo, a gente sabe que vem caminhando a inclusão ainda a cada dia uma adaptação nova, né? Hoje no município nós contratamos, né, foi feita seleção, 281 cuidadores. Ainda existe a carência. Por quê? Porque alguns desistiram porque passaram em outras seleções ou porque trocaram de cidade. Então, hoje a gente está na folha mesmo, 216 cuidadores. Temos ainda carência? Temos. Estamos ainda tentando, né, fazer a contratação de novos cuidadores e suprir toda a carência. E o cuidador, aproveitando o momento para explicar, às vezes as pessoas acham que tem um laudo, é deficiente e necessita de um cuidador. O cuidador, ele precisa ser avaliado pela equipe da escola, junto à Secretaria de Educação, e a gente avalia se ele tem a necessidade, porque é para aquela criança que não vai ao banheiro sozinha, não consegue se alimentar sozinho, na hora das atividades pedagógicas, precisa de alguém ali do lado para estar estimulando, tentando que ele faça as atividades, né? Ele não é contratado para fazer tudo pela criança, até porque eu, como profissional, não acho isso interessante, porque a criança, ela acaba se acomodando, deixando de aprender mais, esperando que o cuidador faça por ela. E esse cuidador, ele também pode ficar até 3 crianças, caso a gente avalie e tenha condição, que às vezes um é só para observar, que não fica muito tempo parado, e aí a professora vai estar em sala de aula com outras crianças e não vai dar conta de perceber e pedir que ele sente, então o cuidador vai estar ali para ajudar, orientar. Como vai ter aquele aluno que vai necessitar de um cuidador exclusivo para ele, mas tudo isso é avaliado. Às vezes a gente recebe um laudo médico e já vem lá o médico pedindo um cuidador, um encaminhamento para o benefício, né? E eu sempre digo, infelizmente, isso vem acontecendo, mas nós, como profissional da educação, nós precisamos entender,
tudo bem, o médico manda talvez uma atenção que ele percebeu e a gente ainda não sabe, mas nós vamos avaliar. Não é porque o médico solicitou que às vezes essa criança necessita, porque às vezes o médico tem um contato, 2 contatos, escuta naquele momento tudo que a criança faz, mas que não é uma coisa corriqueira. Ele faz hoje um comportamento, mas amanhã ele não tem. E nada mais do que a escola que passa mais tempo, avalie e perceba a necessidade dessa criança, né? E se ele tiver realmente a necessidade, ele vai ter sim o cuidador. Perfeitamente. Ô, Celiane, e onde é que esse atendimento do NAMI, como é que ele chega a essas crianças? Quem é o perfil atendido pelo NAMI? Como é que essas crianças fazem para ser atendidas pelo NAMI? Como é que vocês fazem essa seleção? Como é que ele funciona? Bem, o NAMI funciona da seguinte forma, né? Ele começou a funcionar ano passado, né? Nós já estamos com mais de 130 crianças sendo atendidas, com neuropsicopedagogo, psicopedagogo e a psicóloga. O nosso projeto do NAMI é ter terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, mas ainda não chegamos a todos esses profissionais, né, por falta mesmo de profissional no nosso município. O município quer sim contratar, mas nós não temos hoje esse profissional disponível. Mas estamos vendo toda a possibilidade de, esse ano, o mais tardar, a gente está concluindo com todos esses profissionais, né? Mas o importante é que a gente já começou. E aí a escola avalia, vem de onde? O primeiro olhar é da escola. A escola avalia, vê a necessidade, se realmente ele precisa de algum acompanhamento a mais, fora o AEE, porque hoje o atendimento educacional especializado, ele está em quase todas as escolas, né? A gente teve um período de recesso, mas já está sendo retomado. Estamos formando esses cuidadores, né? Até mudamos esse ano essa formação. Antes a gente juntava todos os cuidadores num auditório e fazia essa formação. Esse ano a gente começou diferente, juntando 2 escolas próximas, onde tem 10, 15, e aí a gente viu que ficaria melhor porque eu tenho mais aproximação desse cuidador, ele consegue trazer as necessidades dos seus alunos e a gente consegue compreender melhor do que eu levar 200 de uma vez, né? E a gente está fazendo isso pontual, já fomos já numa boa parte da sede, né? A gente vai começar também interior, como a partir de sexta-feira nós estamos com as formações, começando pelos professores do atendimento educacional especializado, e a partir da próxima semana vamos estar também fazendo formações com os professores da sala regular, onde a gente vai começar a informar e estudar junto com eles tudo o que é sobre o PEI, que é um novo documento que todo professor vai precisar fazer. É lei e eles precisam fazer. Por quê? Com esse documento melhora, né, o atendimento desse aluno e o aprendizado dentro da escola. Então, a escola encaminha e aí é feita uma avaliação e lá a gente vê qual é a necessidade a partir dessa avaliação, se é do psicólogo, se é do neuropsicopedagogo, se é do psicopedagogo, e a criança é encaminhada para o atendimento. Perfeitamente. Você percebe, meus amigos, que é uma rede complexa, né, que se estrutura justamente para atender a essa alta demanda que a gente tem das escolas do ensino básico para oferecer adequadamente e de acordo com cada manifestação, né, de cada criança, o atendimento necessário, a assistência necessária para que aquela família, aquela criança, ela tenha qualidade de vida, porque isso é que é o mais importante, né? Oferecer qualidade de vida e que aquela criança tenha uma vida saudável, que ela cresça tendo uma vida realmente saudável. Serena, não é fácil não, hein? São muitas barreiras que precisam ser vencidas todos os dias, a toda hora, a todo momento, desde a família, desde os colegas, desde a escola, desde os professores, desde a mentalidade, porque isso também é fundamental e é importante. Não é uma jornada muito fácil, né? Não, assim, eu como profissional, né, da área há anos, e
Cada dia eu sempre digo, é mais um desafio, é uma realidade diferente. Não é porque eu tenho aqui contato com 10 autistas que seja a mesma atenção, que seja o mesmo trabalho, a mesma avaliação. Tudo depende de cada um. Ninguém é igual. Todos nós somos diferentes. Então, cada um tem uma necessidade, cada um tem um jeito de ser. E eu preciso entender, eu sempre falo. Ontem eu assistindo uma aula, né, de um psiquiatra, e uma mãe fez a pergunta: eu tenho uma filha de tantos anos e eu acho que ela tem autismo. Doutor, é o nível 1, 2 ou 3? Ele disse, olha, não é em um olhar que eu vou, em uma consulta que eu vou atender, que eu vou identificar qual é o nível do seu filho. A gente precisa, não é porque a característica de andar de ponta de pé, o meu filho anda e outra criança anda, que eles são iguais. As características a gente se baseia, mas a gente tem que ver qual é a potencialidade, as habilidades daquela criança para saber o que a gente precisa trabalhar. A gente precisa ver o hiperfoco de cada um, porque cada um tem um hiperfoco que é mais fácil você conduzir para que ele melhore no comportamento, que ele melhore na sua concentração. Então, tudo depende de uma avaliação, e às vezes de uma avaliação até em equipe. Uhum. Então, por isso que isso demanda um tratamento em rede muito específico, né? Porque são vários profissionais para oferecer esse atendimento necessário, e isso é gradativo, né? Porque, de repente, a criança está naquele especificamente momento da vida, naquela situação, mas depois ele acaba desenvolvendo outra coisa, ou melhorando, ou intensificando para uma situação mais crítica, e isso precisa ser avaliado continuamente, né? Não é um diagnóstico que você fecha e não volta mais atrás, não é? Às vezes, olha, as pessoas às vezes nem prestam atenção. O dia de ir para a escola, eles precisam de uma rotina. Eu sempre eu moro lá no final da General Bizarrias, eu venho sempre direto, né, na avenida até chegar aqui no sinal da autarquia, né? Eu estou dando um exemplo. Se por acaso um engarrafamento, eu dobro uma rua antes ou depois, isso já desconcentra essa criança e ela já pode entrar em crise, né? E aí uma mudança de rotina dessa criança, ela pode mudar o comportamento. Uma mãe disse, meu filho nunca foi agressivo, nunca bateu. Hoje a escola me passou que ele tocou numa criança, tocou no professor. Acontece? Acontece. Eu disse, a senhora prestou atenção, qual foi a rotina dele hoje, o que foi que mudou? Né? E aí ela percebeu que tinha mudado algo da ida da casa até a escola. Então, ele já chegou lá, né, com um comportamento diferente. Por quê? Porque eles sempre têm que seguir aquela rotina. Então, a crise da criança, às vezes, vem por estar aqui nesse local e ter algo para ele que não é agradável, ele começa a se agitar, e você precisa entender que é isso e tentar modificar, se for o necessário, até tirar do local para que a criança venha se acalmar, né? Às vezes as crianças estão... as pessoas acham que é mal educado, que é birra, se batendo, chorando, gritando, pulando na rua, e quem não sabe, aquela criança tem autismo e não sabe, não entende do que é o autismo, acha que é uma mãe ignorante, que é uma mãe que não deu educação ao filho, e não compreende a necessidade que aquela criança tem, e algo que não foi legal. Às vezes eles não gostam muito do não, e o não traz eles para uma crise que muda seu comportamento. Então, tudo a gente precisa, eu sempre estou estudando, lendo, conversando com o médico, com o outro, é o psiquiatra, é o neuropediatra, seja ele qual profissional que está também envolvido na área, para que a gente consiga, né, desenvolver melhor ainda essas crianças que às vezes é um pouco mais difícil. Perfeitamente. Celina, muito obrigado pela presença aqui no programa. Reforça aí, portanto, o convite para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, para que possa participar dessa semana de atividades que vai debater, discutir e oferecer também opções de lazer para as famílias, para as crianças e para toda a rede. Por favor. Então, toda a comunidade escolar, a comunidade de famílias,
de autista estejam convidados para participar, né, nesse mês de abril, toda a nossa programação, seja ela da Prefeitura Municipal ou de qualquer uma secretaria que está envolvida, educação, saúde, assistência, cultura, esporte, como também das associações do nosso município e o Ministério Público. Então, sejam todos muito convidados. Sobre essa palestra específica do Ministério Público, inclusive a gente recebeu o release da assessoria de imprensa do Ministério Público, já a gente fala um pouco mais sobre ela também, aqui dentro do nosso ponto de vista, tá bom, Celina? Muito obrigado pela presença, tá? Nós é que agradecemos, né? Quanto mais, eu sempre falo, quanto mais informação, quanto mais a gente conversa, debate, roda de conversa, melhor a gente tem trazendo melhorias para todas essas crianças. Obrigada também. Eu que agradeço.